Prótese de quadril. O sangramento é uma complicação do procedimento de artroplastia total de quadril, a cirurgia de prótese de quadril, que pode ocorrer durante o procedimento, durante a cirurgia e no período pós-operatório. Medidas de prevenção podem ser tomadas previamente, nas consultas pré-operatórias, assim como durante o procedimento com a hemostasia adequada dos tecidos, que deve ser minuciosa com o objetivo de reduzir ao máximo esse sangramento. Mas será que existe algum outro método de atenuação desse sangramento? E a resposta é sim. Diversos estudos a respeito do ácido tranexâmico estão sendo realizados. Mas o que é o ácido tranexâmico? Como ele age? Qual a sua eficiência? É o que saberemos nesse vídeo. Olá, meu nome é Lucas Tudium, sou ortopedista cirurgião de quadril e aqui é o canal da Ortopedia Científica. Caso ache interessante o assunto, dê like no vídeo, ative o sininho para saber das novidades e compartilhe esse vídeo com profissionais da saúde e com pacientes interessados. A anemia resultante de um sangramento pode afetar os resultados e a reabilitação pós-operatória. A transfusão sanguínea, apesar de ser segura, ela não é isenta de riscos. Pode ocorrer hemólise, pode ocorrer problemas relacionados à cicatrização, à imunossupressão do paciente, problemas pulmonares. E o ácido tranexâmico parece ter surgido para auxiliar nesse problema. O ácido tranexâmico ou transamin é um aminoácido sintético que atua como um agente antifibrinolítico. A fibrina é uma proteína que, em atuação conjunta às plaquetas que existem no sangue, formam uma camada que detém hemorragias, ou seja, atuam na coagulação sanguínea. A fibrinólise é um processo no qual o coágulo de fibrina é destruído pela plasmina, que é uma enzima também presente no nosso sangue. O transamin, dessa forma, age nos locais de ligação à plasmina, à enzima, agindo de forma competitiva e de forma antifibrinolítica. Antigamente, o transamin não era utilizado de forma corriqueira, tendo em vista o receio dos médicos de eventos tromboembólicos. Como parece diminuir sangramento, os pesquisadores achavam que poderia favorecer a formação exagerada de trombos, coágulos. Diversas revisões sistemáticas e meta-análises já demonstraram que não parece aumentar o risco de eventos tromboembólicos com a administração endovenosa. Então, nesse primeiro estudo que eu trago para vocês, os autores do Reino Unido, é um estudo de 2013, sugerem a hipótese que o ácido tranexâmico transamin, utilizado de forma tópica no local da cirurgia, é eficaz e seguro. Lembro que os estudos já demonstravam segurança através da via endovenosa, EV. Na opinião desses autores, a aplicação tópica do transamin é rápida, segura no local de sangramento e evita a absorção sistêmica do medicamento. Nesse estudo tipo coorte, foram alocados de forma aleatória 161 pacientes em 2 grupos. Todos eles foram submetidos à artroplastia total de quadril unilateral, ou seja, prótese de quadril em apenas um dos quadris. 81 pacientes foram designados para o grupo terapêutico, onde foi feito transamin, o ácido tranexâmico tópico, e 80 pacientes foram para o grupo placebo, onde foi administrada uma substância inerte. Tanto pacientes quanto os cirurgiões não sabiam a qual grupo pertenciam, ou seja, um estudo duplo cego. Tanto a solução de transamin quanto a solução inerte possuíam a mesma cor. Quanto aos resultados, 32% dos pacientes do grupo controle, ou seja, o grupo placebo, precisaram de transfusão de sangue, em relação a 12% apenas no grupo do transamin. O grupo do transamin apresentou 20% menos perda de sangue. Os níveis de hemoglobina e hematócrito no pós-operatório foram significativamente maiores no grupo do transamin. O tempo de internação foi 17% menor no grupo terapêutico. E o grupo do transamin também apresentou um custo aproximadamente 305 libras esterlinas menor que em relação ao grupo placebo. Já as complicações como trombose, luxação, infecção e a avaliação funcional do quadril em 90 dias, em ambos os grupos foram parecidas. A conclusão desses autores britânicos, dessa forma, foi que o transamin ele é seguro e eficaz em reduzir perdas sanguíneas e também reduzir transfusões de sangue.
apresenta baixo custo sem efeitos adversos e sem alterar também resultados funcionais do quadril. O Transamin também parece apresentar maior concentração in situ do que a administração endovenosa. Fragilidades do estudo dizem respeito principalmente à amostra, ao N do estudo, que era de 161 pacientes apenas, e o follow-up, que é o segmento dos pacientes, que foi de 3 meses apenas, não dando margem para avaliações de desgaste dos materiais decorrentes da exposição ao ácido tranexâmico. O segundo estudo que eu trago para vocês foi dirigido em 2020 pelo cirurgião ortopédico belga Christophe Corten. Ele faz a cirurgia de prótese de quadril pela frente, pela via anterior, uma incisão chamada biquíni. Os autores lembram que o sangramento no transoperatório é de fácil avaliação. Porém, o sangramento do pós-operatório não tem essa facilidade. O sangramento ele vai descendo de anterior para posterior no quadril, formando um sangramento oculto. Em inglês, existe um termo chamado hidden blood loss. Estima-se que esse sangramento seja 1/3 no transoperatório, 1/3 no pós-operatório via dreno de sucção, e 1/3 é um sangramento oculto. Nesse estudo, pela vasta literatura a favor da utilização do Transamin, foi decidido não utilizar um grupo placebo. As dúvidas dessa forma pairavam sobre a forma de utilização desse medicamento, se por via endovenosa ou tópica, sempre pela via anterior, pela incisão tipo biquíni. Outra dúvida dos autores era a dose a ser utilizada do Transamin. Entre os anos de 2014 e 2015, 120 pacientes foram arrolados então em 2 grupos. Um grupo de utilização do Transamin tópico e outro grupo de utilização do Transamin de forma endovenosa. Todas as cirurgias foram realizadas apenas por 2 cirurgiões, entre eles o Dr. Christophe Corten. Esses pacientes todos tinham mais de 18 anos, tinham indicação de fazer a prótese de quadril em apenas um lado, unilateral, um quadril apenas, e as indicações eram ou osteoartrose, que é a degeneração do quadril, ou então a osteonecrose, que é a necrose da cabeça femoral. Alguns fatores de exclusão desse trabalho foram o tempo de protrombina maior do que 70%, mulheres gestantes ou que estivessem em período de aleitamento materno, alergia ao próprio medicamento, ao Transamin, INR maior do que 1,5, plaquetas menores que 150 mil e algum tipo de coagulopatia sanguínea ou evento tromboembólico prévio. Todos esses pacientes ficaram com um dreno de Portovac subfacial. A fáscia é um tecido que fica entre o tecido subcutâneo e a musculatura. Todos os pacientes, da mesma forma, foram anticoagulados durante a internação hospitalar com Clexane e após a alta com Xarelto no pós-operatório. O material utilizado pelos autores foram os componentes femoral Avenir, da Zimmer, ou Corail, da Depuy, e os componentes acetabulares Trilogy, da Zimmer, ou Pinnacle, da Depuy. No grupo terapêutico do Transamin endovenoso, foram utilizados 1,5 gramas de Transamin antes do fechamento da pele. E esse dreno de Portovac foi avaliado 2 horas após a cirurgia. Já no grupo tópico, foram administrados 3 gramas de Transamin e a avaliação também foi feita pelo dreno de sucção 120 minutos após o fim do procedimento. O desfecho primário desse estudo, ou seja, o que os autores querem saber principalmente, foi feito através da perda sanguínea total, seja de forma indireta pela hemoglobina pré- e pós-operatória, ou então de forma direta, através da avaliação do dreno de sucção, quanto de volume tinha nesse dreno após a cirurgia. Já o desfecho secundário desse estudo foi a necessidade de transfusão de sangue, o tempo de internação hospitalar e eventos tromboembólicos. Em relação aos desfechos primário e secundário do estudo, verificou-se que não houve uma diferença estatisticamente significante. Nesse estudo, em média, os pacientes perderam menos que 1 litro de sangue após o procedimento de artroplastia total de quadril. Dentre as fragilidades do estudo, podemos citar erros de medição via dreno de sucção. As fórmulas de medição de sangramento no pós-operatório, que são feitas de maneira antropométrica e laboratorial, também exibem risco de erro.
Diferentes dosagens também do Transamin foram utilizadas nos dois grupos. No grupo endovenoso foi utilizado 1,5 gramas apenas de Transamin e no grupo tópico foram utilizadas 3 gramas, o que é uma diferença e que pode gerar algum tipo de viés. Da mesma forma, as cirurgias foram realizadas por 2 cirurgiões e também é uma fonte de erro na avaliação. Como conclusão do estudo, os autores reforçam o uso endovenoso do Transamin pela facilidade de utilização, pela praticidade, pelo baixo custo e pela alta reprodutibilidade desse procedimento por outros cirurgiões. O terceiro estudo que eu trago para vocês, também de 2020, foi guiado pelo Dr. Craig Dellavalle, da Universidade Rush, em Chicago, Estados Unidos. Os autores lembram principalmente que poucos dados existem em relação à utilização do Transamin, do ácido tranexâmico, em revisão de prótese de quadril, assim como a forma e as dosagens a serem realizadas. Nesse estudo, que contou com avaliação em 6 centros diferentes, ou seja, multicêntrico, 175 pacientes foram arrolados entre os anos de 2016 e 2019. Os critérios de inclusão para o trabalho foram divididos em 5 grupos. A revisão de ambos os componentes, femoral e acetabular, a revisão somente do componente femoral, a revisão somente do componente acetabular, outro grupo de pacientes que necessitavam da retirada dos componentes por infecção e colocação de um espaçador com antibiótico, e aqueles pacientes que já estavam num segundo estágio para retirada do espaçador e revisão de segundo estágio por infecção. Vários critérios de exclusão foram feitos para esse trabalho, incluindo a revisão seca de componentes, sejam eles a cabeça femoral ou então o liner, eventos trombóticos prévios, infarto agudo do miocárdio ou então utilização de stent nos 6 meses posteriores ao procedimento cirúrgico, insuficiência renal e insuficiência hepática. Utilização de medicamentos antitrombóticos 5 dias antes da cirurgia, com exceção do AS, DPOC com necessidade de O2 suplementar, doenças cardíacas classificação NIRA 3 ou 4, alergia ao ácido tranexâmico ou então pacientes que se negavam a receber transfusões sanguíneas, como testemunhas de Jeová. Os pacientes foram divididos dessa forma em 4 grupos terapêuticos. O primeiro grupo endovenoso, com 1 grama de Transamin realizado na incisão da cirurgia. Um segundo grupo endovenoso da mesma forma, porém com 2 gramas de Transamin, 1 grama sendo utilizada na incisão e 1 outra grama utilizada no fechamento da pele, no final do procedimento cirúrgico. O terceiro grupo, uma mistura de endovenoso e tópico, 2 gramas de Transamin, sendo que 1 grama endovenosa na incisão, no início do procedimento cirúrgico, e 1 segunda grama sendo utilizado de forma tópica quando o médico, o cirurgião, fecha a cápsula articular do quadril. O quarto grupo terapêutico era do Transamin por via oral, sendo realizadas 2 gramas de Transamin 2 horas antes do procedimento, 2 gramas 6 horas depois do procedimento e mais 2 gramas por via oral no dia seguinte à cirurgia de prótese de quadril. 40 pacientes foram alocados em cada um desses 4 grupos. E aqueles 5 grupos de revisão, seja do componente femoral, seja do componente acetabular, ambos, infecção primeiro estágio ou infecção segundo estágio, foram alocados de maneira aleatória nesses 4 grupos terapêuticos. O desfecho primário do estudo era a avaliação da redução da hemoglobina do paciente, comparativamente entre os períodos pré-operatório e pós-operatório. Já os desfechos secundários desse estudo foram 4. A perda de sangue total, a necessidade de transfusão sanguínea, o tempo de cirurgia e o tempo de internação hospitalar. O resultado final do estudo foi que não houve uma diferença estatisticamente significante entre os grupos, seja para desfechos primários, seja para desfechos secundários. A conclusão dos autores é que, tendo em vista a segurança clínica e a eficiência do medicamento, qualquer um dos 4 regimes pode ser utilizado pela equipe cirúrgica, a depender da prática clínica e também da infraestrutura que a equipe cirúrgica dispõe.
Em alguns hospitais, por exemplo, a dose única endovenosa pode ser a de melhor custo-benefício e deve ser utilizada. Os autores ainda lembram que mais estudos devem ser realizados a respeito, tendo em vista que mesmo a equipe sendo treinada e estando sob um estudo acadêmico, 17% dos pacientes ainda necessitaram de transfusões de sangue no pós-operatório. Algumas fragilidades do estudo devem ser notadas, tais como o não cegamento, seja do paciente, seja da equipe cirúrgica. Da mesma forma, não existia um grupo controle, um grupo placebo, pois os autores acham que não há mais lugar para a não utilização do ácido tranexâmico. Um outro fator complexo a ser levado em consideração é que mesmo os pacientes sendo considerados do mesmo grupo, seja pela revisão somente do componente femoral, ou seja pela revisão somente do componente acetabular, eles estão no mesmo grupo. Mas a revisão, o tipo de cirurgia, é completamente diferente, tendo em vista estoque ósseo ou então a causa que levou à revisão dessa cirurgia de prótese de quadril. O tamanho da amostra também, um N de 160 pacientes, lembrem que eram 4 grupos, 40 pacientes em cada grupo. Não autoriza conclusões definitivas para eventos infrequentes. A conclusão final, então, dessa forma, é que o Transamin, o ácido tranexâmico, é uma ferramenta extremamente útil, segura, eficaz, reprodutível. Vários cirurgiões podem fazer esse procedimento, baixo custo e que gera um conforto tanto para a equipe cirúrgica quanto para o paciente, pois há uma redução desse sangramento no pós-operatório. O Transamin, portanto, deve ser utilizado pelas equipes cirúrgicas, seja na forma endovenosa, tópica ou via oral. Na minha prática clínica, utilizo 2 vias. 1 grama por via endovenosa, antes da incisão, e 1 grama por via tópica, dentro da cavidade operatória, com bons resultados, sem necessidade de dreno de sucção no pós-operatório, sem sangramento via curativo e sem eventos tromboembólicos. Obrigado pela visualização. Meu nome é Lucas Tudium, esse é o canal da Ortopedia Científica. O conhecimento é público.